Olha lá, tá gravando. Certo? Estamos gravando aí. Então vamos lá. Eu queria começar com vocês aqui lembrando esse conceito de base. Base de um espaço vetorial. Então, quer dizer, ele começa dizendo aqui o seguinte: agora estamos interessados em encontrar dentro de um espaço vetorial V um conjunto finito de vetores, tais que qualquer outro vetor de V seja uma combinação linear deles. Então, eu não vou nem lembrar aqui para a turma. Olá, a Luana está de volta aí. Não vou nem lembrar aqui para a turma o conceito de combinação linear, porque combinação linear a gente já discutiu bastante. Então, a ideia aqui, como ele mesmo está dizendo, é nós vamos encontrar um conjunto finito de vetores, tais que qualquer outro vetor do espaço vetorial Vzão seja uma combinação linear desse conjunto finito de vetores. Em outras palavras, queremos determinar um conjunto de vetores que gere V. E tal que todos os elementos sejam realmente necessários para gerar V. O que ele quer dizer com essa frase? O conjunto que é a base, além de gerar o espaço vetorial V, ele também é um conjunto LI. Num conjunto LI linearmente independente, outro conceito que a gente já vem discutindo nas aulas, se você remove qualquer vetor de um conjunto LI, ele continua LI, porém ele já não gera mais a mesma coisa. Tá? Você tem três vetores, V1, V2, V3, e você sabe que ele é um conjunto LI. Os três vetores são linearmente independentes um do outro. Eles estão lá gerando um espaço vetorial de dimensão 3. Aí você chega lá, retira o V2, fica só o V1 e o V3. O V1 e o V3 continua sendo um conjunto LI? Resposta é sim, continua sendo LI. Porém, agora ele já gera um espaço vetorial de dimensão 2. Já não é mais o mesmo espaço vetorial de dimensão 3 que ele estava gerando antes, quando estavam os três vetores lá. Certo? Então, quer dizer, quando você está preocupado em achar uma base, você quer um conjunto finito de vetores que gera todo o espaço vetorial V via combinação linear. Né? Gera todo o V. Mas só que você quer que todos os elementos sejam realmente necessários para gerar V. Ou seja, eles têm que estar gerando todo o V e LI. Se você tirar um cara, já não gera mais todo o V. Tá? Bom, essa é a ideia da base que está aqui embaixo. Né? Se pudermos encontrar tais vetores, teremos os alicerces do nosso espaço vetorial, com esses vetores fazendo o mesmo papel que o IJK lá na física e na geometria analítica do espaço fazem. Denominaremos um conjunto de vetores desse tipo de uma base. Deixa eu perguntar para o pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem e vocês estão conseguindo ler as letrinhas aqui do PDF do livro, conforme eu boto na tela aqui para vocês? Está legível, está visível aí para vocês? Sim ou não? Aê, agora sim, o pessoal reagiu. O pessoal reagiu. Deixa eu ver um negócio aqui. Essa menina Luana, não tem nenhuma Luana aqui, eu não sei de onde ela veio. Talvez ela seja da outra turma. Ô Luana, tudo bem com você? Você está me ouvindo aí? Luana Vera. Ou talvez seja algum outro aluno assistindo no login de outra pessoa. Quem que será que é Luana Vera? Vamos ver aqui o nome. Luana Vera Irala. Eu me lembro desse nome, mas eu agora não estou certo de que turma que é. Talvez a pessoa não queira se manifestar. Então tudo bem, mas pode assistir aí, fica de boa. Base, vamos colocar aqui na lousa, base. Então, olha só, um conjunto de n vetores de V será uma base de V se for LI e se gerar V. Então, essa é a ideia básica, tá certo? A ideia básica de base. Então, vamos colocar aqui para os alunos irem acompanhando. Uma base. Base de um espaço vetorial. Opa, letra ruim. Base de um espaço vetorial. De um espaço vetorial. Vzão. Vzão. Então, qual que é a ideia? São dois itens, né? Que nem ele coloca aqui, ó. Cadê? Olha lá. Item I, item 2is. Item I, ele diz o seguinte, ó. O conjunto tem que ser LI. O conjunto tem que ser LI. É LI. Item 2. O conjunto V1 até Vn tem que gerar o V. V1
até Vn tem que gerar o V. Essa é a ideia de base. Base é isso aí. Isso que eu estou colocando aqui. V1 até Vn tem que gerar. Colchete significa gerador, né? Tem que gerar o V, ponto final. Então, aí ele dá vários exemplos aqui, prestem atenção. Olha lá o pessoal. Prestem atenção. Matheus Yoshi. Olha lá. Você tem exemplo 1. Você pega o R2, você tem os vetores 1, 0 e 0, 1. É a base canônica. O que significa a palavra canônica? É o natural. É o mais natural. Até, de certa forma, mais intuitivo. É a base canônica. Porque, note bem, a base não é única. Dado um espaço vetorial V, você não vai considerar que tem apenas uma base lá naquele espaço. Você tem várias possíveis bases, infinitas possíveis bases para um mesmo espaço vetorial. Agora, uma dessas bases é a base canônica do espaço. É aquela a padrão, a mais simples, às vezes até mais intuitiva também. Então, no caso do R2, o que seria a base canônica dele? 1001. É a base conhecida como base canônica do R2. Né? Então, a gente deixa bem claro para o aluno isso. Ó. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Exemplo, você pode pensar no R2. Imagina que o seu V é igual a R2. V é igual a R2. A sua base canônica para o R2 é 1001. 1001. Tá lá. Certo? Ah, ela é LI esse conjunto? Obviamente é LI. Se você fizer alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, e você igualar o vetor, aquele procedimento padrão para detectar se é LI, né? Isso vai implicar, obviamente, que se você fizer aqui alfa 0 mais 0 beta, vai dar alfa beta igual a 0, 0. Implicando que alfa igual a beta, que é igual a 0. Alfa igual a beta, que é igual a 0, ponto final. Então você tem que o conjunto é LI, pronto. Mas não é só CLI, na definição de base tem que ser LI e tem que gerar. Será que esse 1001 gera o R2? Claro que gera, porque se você pegar um XY pertencente ao R2, um XY qualquer pertencente ao R2, então você pode perceber que esse XY é igual a x vezes o primeiro, é igual a x vezes o 1, 0, mais y vezes o 0, 1. Tá certo? Vocês estão vendo aí? Quer dizer, então com esses dois asteriscos eu tenho eu percebo, eu provo que esse conjunto aqui, 1001, ele é LI, primeiro asterisco, e gera todo o espaço vetorial. Gera, através de combinação linear, qualquer vetor do R2. Então, satisfez esses dois itens aqui, então é uma base. Tá? Aí o livro, só para fazer uma provocação, ele diz o seguinte, mas note bem, se você pegasse aqui o mesmo R2, o mesmo espaço vetorial, R2, você fizesse, e você considerasse, ao invés da base canônica, uma outra base, que não é mais canônica, um outro conjunto, né? Aqui, 101, também daria certo. Também daria certo. 1, também você consegue provar as duas coisas com esse conjunto, que ele é LI e ele gera. Não é mais a base canônica, que é essa especial aqui, 1001, mas é uma base também. Também vai funcionar os dois itens. Olha lá, o primeiro item, questão de CLI. Se você fizer alfa vezes o primeiro, mais beta vezes o segundo, que é 0, 1, e você igualar ao O, 0, 0, você conclui que, olha lá o que você vai concluir. Primeiro você vai concluir que alfa mais 0 é igual a 0. Depois você vai concluir que alfa mais beta igual a 0. Então acabou. Como alfa é 0, se você substituir aqui, sai que o beta é 0 também. Então alfa igual a 0, beta igual a 0. Certo?
Então, LI. Agora, ele gera todo mundo? Então, dado um XY pertencente ao R2, será que ele vai gerar todo mundo? Vamos ver aqui. Será que ele consegue, esse XY consegue ser gerado por esses dois vetores? Então, você tem que, veja bem, alfa vezes o 1, 1, mais beta vezes o 0, 1, ele tem que ser igual a esse XY. Igual a XY. Então, faz as contas aí. Alfa, se você multiplicar aqui, vai ficar alfa, alfa. Mais 0 beta igual a XY. Alfa mais 0 é alfa. Alfa mais beta é alfa mais beta. Isso aqui tem que dar igual a XY. Então, você cai aqui no seguinte ideia. Você cai na seguinte ideia aqui. Alfa igual a x, alfa igual a x, e alfa mais beta igual a y. Alfa mais beta igual a y. Resultado, do fato de que alfa é igual a x, já acabou, alfa é igual a x. Substituindo o x aqui no lugar do alfa, beta igual a y menos x. Beta igual a y menos x. Tá lá, ponto final. Tá certo? Alfa igual a x, beta igual a y menos x. Então significa que se eu quiser gerar o vetor xy, basta eu tomar o alfa igual a x, então vai ficar assim. Xy, portanto, dessa forma, né? Assim, assim. O xy que eu tinha pego aqui, x, y, ele é igual a alfa, que é x, vezes o primeiro, 1, mais beta, vezes o segundo. Só que o beta eu já descobri que é y menos x. Y menos x, vezes o segundo, que é 0, 1. Então, realmente, esse xy foi gerado pelos dois vetores 1, 0, 1. Então, são LI e geram. Então, portanto, é sim uma base. Não é canônica, que nem essa aqui de cima. Essa aqui é base canônica. Mas não é canônica, mas é base também. Outro exemplo de base do R2. E assim a gente pode ir vendo para diversos espaços vetoriais, checando esses dois itens, que os vetores são LI e geram. Aí você vai checando que é base. Certo? Então vamos ver aqui. Por exemplo, aqui está isso que eu acabei de fazer com vocês, né? Mas ele dá outros exemplos aqui. Por exemplo, no aqui 0102 não é base. Por quê? Porque é LD. Né? LD, se você fizer menos 2 vezes o primeiro, mais 1 vezes o segundo, dá o 00. Né? Em vetores L isso não pode acontecer, só pode dar o 00 se for 0 vezes o primeiro, mais 0 vezes o segundo. Aí dá 00. Mas não se for menos 2 vezes o primeiro, mais 1 vezes o segundo. Aí não deveria dar 00. Né? Então, quer dizer, ele é um, olha lá, ele não é, e tem que ser LI para ser base, olha lá, base LI. Tá? Bom, também não vai conseguir gerar todo mundo, né? Ele não vai gerar o R2, por exemplo, o vetor 1, 0 não dá para sair daqui. Como é que você vai tirar um 1, 0 daqui? Não dá. Agora, base canônica do R3, olha a base canônica do R3, 100, 010, 001. Essa é a base canônica do R3. Vamos deixar isso registrado aqui na lousa, que é importante. Olha lá, esse exemplo é importante, a base canônica do R3. Exemplo. Aqui, ó. V, espaço vetorial R3. R3. Base canônica, quem seria? Do R3. Igual. Aí quem são os vetores? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É a única base do R3? Claro que não, tem várias outras possíveis, mas essa é a canônica. Tá? Aí ele comenta aqui, exemplo 4, ela é LI e ela gera. Exemplo 4, se você pegar só 1, 0, 0, 0, 1, 0, só os dois primeiros, eles são LI. É LI, mas não gera todo o R3. Né? Só esses dois vetores aqui não dá para gerar o R3. Quem que você gera com esses dois vetores? Veja bem.
Se você pegasse um conjunto, vamos chamar esse conjunto aqui de, sei lá, se você pegar aqui um conjunto Azão igual a só os dois primeiros ali, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Quem que você vai gerar com isso aí? Se você fizer a combinação linear deles, x vezes o primeiro, 1, 0, 0, mais y vezes o segundo, 0, 1, 0, o vetor que sai disso aqui é x mais 0, vírgula, 0 mais y, vírgula, 0 mais 0, que é 0. Quer dizer, você percebe que se você pegar o vetor 0, 0, 1, não sai daqui. Quer dizer, o espaço gerado por esses dois, o espaço gerado pelo 1, 0, 0, vírgula, 0, 1, 0, apesar deles serem LI, a hora que eu vou para o espaço gerado, ele não gera, não é capaz de gerar, por exemplo, 0, 0, 1. Tudo que ele vai gerar vai ter 0 na última coordenada. Então, por exemplo, o 0, 0, 1 que está lá no R3, ele não pertence a esse espaço gerado. Ou seja, isso aqui é diferente, é menos que o R3. É diferente do R3, não chega a dar todo o R3. Então não é base, não está gerando. Logo não é base. Do R3, não. Não é base de R3. Ponto final. Tá? É aquele comentário dele aqui. Tem esse exemplo das matrizes também. Imagina o espaço das matrizes 2x2. Qual que seria a base canônica das matrizes 2x2? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Quer dizer, esses quatro aqui são LI e geram todas as matrizes 2x2. É uma base e a base canônica deles. Né? Existem espaços que não têm base finita. Por exemplo, o espaço de todos os polinômios do mundo. Né? Todos os polinômios não dá, todas as funções contínuas, né? Todas as sequências infinitas de números. Esses espaços vetoriais não têm uma base finita. Isso acontece principalmente quando trabalhamos com espaço de funções. Nesse caso, precisaremos de um conjunto infinito de vetores para gerar o espaço. Isso não quer dizer que estamos trabalhando com combinações lineares infinitas, mas sim que cada vetor do espaço é uma combinação linear finita da base infinita. Ou seja, para cada vetor podemos escolher uma quantidade finita de vetores. Tudo bem. Nesse texto consideraremos sempre espaços vetoriais que tenham uma base finita. Né? Mas isso que ele está falando, então eu vou colocar não como exemplo, vou colocar como uma observação. Observação. Você pode ter um espaço, por exemplo, observação. Você pode ter o espaço de todos os polinômios. E igual todos os polinômios de qualquer grau. Todos os polinômios. Tá? Então, se você imaginar todos os polinômios, a base dele, você precisaria disso aqui, para gerar todos os polinômios. 1, x, x quadrado, vírgula, reticências, até x elevado a n. Mas se você parar no n, você só vai gerar polinômios até grau n. Então, precisa continuar xn mais 1, xn mais 2 e vai embora. Não termina nunca. É uma base infinita. Isso aqui é um conjunto infinito. Então, é um espaço vetorial de dimensão infinita. Mas não significa que para gerar um polinômiozinho que está aqui dentro desse espaço V, você vai precisar de uma combinação linear infinita. Para você gerar, por exemplo, um P de x lá do terceiro grau, vai ser 1 menos x mais x ao cubo, por exemplo. Pegou só 3 daqui. 3 vetores da base. É finito. Só que, se eu quiser gerar um de grau 7, se eu quiser gerar um polinômio de grau 100, e como nunca termina, nunca tem um maior grau, você nunca vai terminar com os elementos dessa base para poder gerar os polinômios. Né? Então é só esse comentário que ele está fazendo aí. Só para deixar bem claro para vocês, ficar registrado aqui nesse vídeo, o conceito de base que a gente já teve discutindo. Aí teve esses teoremas que eu fui colocando na lousa para vocês, sem insistir muito na demonstração, mas chamando atenção para o significado de cada um desses teoremas. Né? Então vamos colocar eles aqui na lousa para lembrar vocês. Eu já tive discutindo esses teoremas na sala de vocês? Sim ou não? Tolote. O único aluno que está prestando atenção, ele e a Sofia. 2 alunos estão prestando atenção nessa aula. Então, vou colocar aqui esses teoremas. Só 2 alunos, incrível. Então, por exemplo, esse teorema aqui, ó, olha bem esse primeiro.
Vamos prestar atenção só no enunciado, para ver o significado, para interpretar. Sejam N vetores não nulos que geram um espaço vetorial V. Então ele está imaginando essa situação aqui. Ó. Você tem N vetores não nulos, V1, V2, V3 até Vn, e eles geram, quer dizer, esse colchete aqui significa todas as combinações lineares possíveis geram o espaço vetorial V. Ponto final. E ele está imaginando que esses V são todos não nulos. V1 até Vn, diferente, todos eles diferentes de O. Tá? Aí ele diz o seguinte, então, dentre esses vetores, podemos extrair uma base de V. Certo? Podemos extrair uma base de V. Então, quer dizer, o que significa isso? Significa que você pode, quer dizer, ou eles já são, eu vou até fazer uma frase melhor aqui para esse teorema, ou o V1 até Vn já é uma base, ou esse conjunto do V1 até Vn já é uma base de V, porque pode ser que ele seja Li, aí se está gerando Li já é base. Ou V1 até Vn é base de V, é base de Vzão, ou então é possível dele extrair uma base. É possível dele, desse conjunto, extrair uma base de V. Tá? E como que eu extrairia essa base? Essa é a pergunta, porque isso aqui é teoria. Tá, se um conjunto de vetores gera um espaço vetorial, ou ele já é uma base, caso ele seja Li, ou se ele não for Li e for LD, eu posso dele extrair uma base. Aí surgiria uma pergunta, como que a gente faz isso na prática? Aí a gente precisaria pegar aqui um exercício. Vamos pegar aqui um exercício que explora um pouco essa situação para eu mostrar na prática como é que isso aqui funciona. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, cadê os exercícios? Eu tinha visto um interessante aqui, ó. Olha aqui. Cadê aqui, ó? Esse exercício 18. Olha aqui, ó. Eu tive trabalhando esse exercício 18 com vocês, turma? Tive trabalhando esse exercício 18, sim ou não? O pessoal tá meio puto, ninguém fala nada. Deixa eu ver aqui, cadê esse pessoal? Tem essa Luana aí, também não fala. Olha lá, Sofia, acho que não. Tem um pessoal dizendo que não. O 18 não, valeu, Tolote. Tolote está em cima do lance. Então, olha só. Yasser, NN, nunca nada. Tá certo. Olha só, presta atenção. Exercício 18. Exercício 18. Vamos mexer aqui com 18. Exercício. Deixa eu deixar bem claro aqui, ó, que é um exerc. Exercício 18. Vamos tentar mexer com essa ideia desse teorema aqui, ó, de extrair uma base. Presta atenção no enunciado desse exercício 18 aqui, ó, turma. Presta atenção. Considere o subespaço de R4 gerado por esses vetores. Quer dizer, vamos chamar de W esse subespaço. Ele está imaginando que você tem um Vzão igual R4, teu espaço vetorial grandão é o R4, e você tem um subespaço W que está contido no R4. W contido em R4. Mas quem que é esse W? Ele afirma que o W é gerado por esses vetores aqui. Gerado por quais vetores? 1 menos 1, 0, 0. 1 menos 1, 0 e 0. Depois, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Depois, menos 2, 2, 1, 1. Menos 2, 2, 1 e 1. E, finalmente, o vetor 1, 0, 0, 0. Aí acontece o seguinte. Olha só que interessante. Ele tem aqui o item A. Ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz no item A, aqui, ó, já é o seguinte. Antes, a pergunta que eu queria chamar a atenção era do item B, que é para mexer com esse teorema aqui de extrair uma base, né? Que a gente precisa desses 4 aqui no item B extrair uma base. Mas antes vamos ver o item A. O item A ele fala assim, ele pergunta um vetor específico. O vetor específico 2 menos 3, 2, 2 pertence a esse W, a esse subespaço gerado? Então aqui
No item A, ele pergunta se o vetor específico, olha lá, 2 menos 3, 2, 2, pega um Vzinho específico. Vzinho igual a 2 menos 3, 2, 2, não, desculpa. Vzinho igual a 2 menos 3, 2, 2, pertence ao W? Interrogação. Interrogação. Ah, 2 menos 3, 2, 2, pertence ao W? Justifique. Então, como que a gente poderia responder esse item A? Turma, pergunta para vocês, como que eu sei se um vetor pertence a um subespaço como esse aqui? O que no fundo está perguntando essa questão aí? O que significa isso? 2 menos 3, 2, 2. 2 menos 3, 2, 2. Pertence a W? Interrogação. No fundo, 2 menos 3, 2, 2. Pertence a W? Está perguntando o que essa questão? Alguém fala para mim. Alguém fala para mim. Se ele foi gerado por W, exatamente. Se ele foi gerado por aqueles 4 vetores que geram W. Victória de Almeida Magalhães. Correto. Ele está perguntando se está naquele subespaço gerado W vetor, se pertence, ou seja, se esse vetor realmente foi gerado por esses 4 aqui que estão gerando W. Então vamos fazer a seguinte pergunta, para resolver essa questão, para responder ela. Vamos fazer a seguinte conta. Será que um alfa vezes o primeiro vetor, 1 menos 1, 0, 0, mais um beta vezes o segundo vetor, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, mais um gama vezes o terceiro vetor, né? Deixa eu ver se eu copiei certo. 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, menos 2, 2, 1, 1, isso. Gama vezes o terceiro, menos 2, 2, 1, 1, mais, aí, alfa, beta, gama, delta, vezes o último, 1, 0, 0, 0. Em vez de colocar alfa, gama, delta, que eu acho que é melhor a gente usar a letra A, B, C, D, acho que fica mais fácil. Pois essas letrinhas gregas aí podem dar confusão. A, B, C, D, vezes 1, 0. É mais fácil de escrever. E será que tem alguma combinação linear desses 4 que vai dar esse vetor 2 menos 3, 2, 2? Essa aqui, no fundo, é a pergunta. Então, você tem que fazer a conta. Então, vamos lá. A vezes 1, A. B vezes 0, 0. C vezes menos 2, menos 2C. D vezes 1, D. Vírgula. Menos A, mais 0, mais 2C, mais 0. Vírgula. 0 mais B, mais C, mais 0. Vírgula. 0 mais B, vezes 1 é B, C vezes 1 é C. Igual a 2 menos 3, 2, 2. Então, quem são as equações que a gente tira daí? A gente tira daqui, ó, veja bem, que essas duas últimas equações acabou ficando na mesma, né? Então, a primeira equação, tudo bem, A menos 2C mais D igual a 2. Igual a 2. Segunda equação, menos A mais 2C igual a menos 3. Terceira equação, B mais C igual a quanto? Igual a 2. E a outra seria, de novo, B mais C igual a 2. Então, não vou nem repetir, porque seria a mesma coisa. Ah, como é que eu vou resolver esse sistema? Bom, uma opção que você tem seria você, se você quiser, você pode fazer escalonamento. Se você quiser, você pode... eu não sei, eu acho mais interessante aqui, pelo que eu estou vendo, a gente tentar um escalonamento. Por exemplo, 1 menos 1, 0, acho que vai mais rápido. 1 menos 1, 0, B, 0, 0, 1, 0, 0, 1, C, menos 2, 2, 1, menos 2, 2, 1, D, 1, 0, 0, 1, 0, 0, A, B, C, D. Pontilhado,
pontilhado. Quem que vai depois do pontilhado? 2 menos 3, 2. 2 menos 3, 2. Bom, vou manter a primeira linha igual. 1, 0, menos 2, 1, pontilhado. E 2 aqui. Aí, soma com a de baixo para zerar esse cara. 0, 0, 0, 1. Olha isso. 2 menos 3, menos 1. E essa aqui, a gente já pode até inverter se quiser, porque ficou tão boa essa linha aqui, já dá para jogar ela para o final aqui, ó. 0, 0, deixa ela escrita aqui, 0, 0, 0, 1, menos 1, e deixa essa que estava em último aqui em cima, 0, 1, 1, 0, 2. Falta fazer alguma coisa para terminar o escalonamento? Não, ele está pronto. Está pronto esse escalonamento. Tá? 1 ficou, o primeiro elemento de cada linha. Não, falta uma coisa assim. A gente tem que multiplicar mentalmente essa aqui por menos 1 e somar com essa, né, para zerar esse cara. Na hora que fizer isso, vai ficar um 3 aqui. Vai ficar um 3. Então, para terminar o escalonamento, vai ficar 1, 0, menos 2, 1, 0, menos 2, 0, 3. Vamos lá. 1, 0, menos 2, 0. 1, 0, menos 2, 0 e 3. E na segunda linha, opa, aqui vou ter que copiar ali. 0, 1, 1, 0, 2. 0, 1, 1, 0, 2. 0, 1, 1, 0, 2. E a última linha ficou 0, 0, 0, 1, menos 1. 0, 0, 0, 1, menos 1. Então vamos ver aqui se deu certo essa situação. Porque tira, o que nos informa esse escalonamento aqui? A, B, C, D. D igual a menos 1. Você está tirando que D igual a menos 1. Aqui nessa linha de cima está escrito que B mais C igual a 2. B mais C igual a 2. E aqui em cima está escrito que 1 menos 2C igual a 3. Desculpa, A menos 2C igual a 3. A menos 2C igual a 3. Então, no fundo, está dizendo que aquele vetor pode ser gerado, e o C? O C está livre. Você pode pegar qualquer valor de C. Então, você pode pegar, por exemplo, C igual a 0. Então, se você pegar, vamos ver se está certo o nosso raciocínio aqui. Se você pegar C, primeiro eu vou deixar aqui escrito para qualquer C pertencente a R. O C ficou livre. Mas, então, se ficou livre, eu posso pegar C igual a 0. Se você fizer C igual a 0, isso implicaria o quê? Que o seu A vai ser 3, o seu B vai ser 2, o seu C vai ser 0, porque você fez C igual a 0, e o seu D vai ser igual a menos 1. Então vamos colocar esses valores aqui, 3, 2, 0, menos 1. Ficaria 3 vezes o primeiro vetor, vamos ver o que vai acontecer. 3 vezes o primeiro vetor, 1 menos 1, 0, 0. 1 menos 1, 0, 0. Mais 2 vezes o segundo vetor, mais 2 vezes o segundo vetor, que é 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, mais 0 vezes o terceiro vetor. Quem que era o terceiro vetor? É menos 2, 2, 1, 1, menos 2, 2, 1 e 1, mais menos 1 vezes, menos 1 vezes o último vetor, que é 1, 0, 0, 0. Quanto que dá isso aqui? Vamos fazer as contas, vamos ver quanto é que vai dar. 3 mais 0, menos 1. Quanto que é 3 menos 1? 2. Menos 3, mais 0, mais 0, mais 0. Então, menos 3. 0 mais 2, mais 0, mais 0. Deu 2. 2. E, finalmente, 0 mais 2, mais 0, mais 0. Deu 2. 2 menos 3, 2, 2. Vocês estão percebendo aí, sim ou não? Vocês perceberam que a gente conseguiu gerar, se ele foi gerado por dado? Vocês viram que a gente conseguiu gerar esse vetor
a partir dos 4 que estão dentro do W, sim ou não? Quem percebeu isso aí? Quem percebeu? Puxa vida. Aê! Valeu, Matheus! Valeu! Então isso significa que o 2 menos 3, 2, 2 pertence sim, certo? Então vamos dar a resposta aqui. 2 menos 3, 2, 2. Resposta. 2 menos 3, 2, 2 pertence sim ao W, quer dizer, é gerado por aqueles 4. Agora vamos para a segunda pergunta, que era o foco que eu queria chamar a atenção, porque tem a ver com aquele teorema que eu estava discutindo ali com vocês. A segunda pergunta, item B, é a seguinte. Olha aqui, ó. Exiba uma base para o W. E qual é a sua dimensão? E depois ele ainda pergunta se o W é o R4. Então, exiba uma base para W. Então, olha só. A princípio, exiba uma base para W. A princípio, a gente sabe que o W é gerado por esses 4 vetores aqui. Então, a primeira base possível seria esses 4, só porque eles já estão gerando o W. Só que para ser base basta gerar? Não. Para ser base, Alana Reichila, para ser base tem que ser igual gerar mais LI. É fundamental ser LI. A gente está vendo que está gerando. Será que eles são LI? Será que não são? Como que a gente pode tirar limpo? A gente pode fazer aquele esquema de meter eles empilhados numa matriz, empilhar esses vetores numa matriz e ir escalonando até o fim, fazer o escalonamento até o final. Se zerar alguma linha, então os vetores não eram LI, eram LD. Tinha ali um vetor que era a combinação linear dos demais, e ele corresponde a uma linha que foi zerada. E aí a gente elimina ele, e os outros formam uma base. Agora, se você for até o final do escalonamento e não zerar ninguém, significa que esses vetores já são LI, já estão gerando, eles já são uma base. Então vamos tirar limpo essa história. Vamos pegar esses vetores aqui e empilhar numa matriz. 1 menos 1, 0, 0. 1 menos 1, 0, 0. Olha lá. Depois, 0, 0, 1, 1. Depois, menos 2, 2, 1, 1. E, finalmente, 1, 0, 0, 0. Aí você parte para o escalonamento. Então, como é que vai ficar isso aqui? Multiplico por 2 e somo. 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2, 0. 0 mais 1, 0 mais 1. Olha, pelo visto já vai zerar aqui, né? 1, 0, 0, 0. Olha só que interessante. Olha só que interessante isso aqui. Aí o que, que acontece? Você vai fazer o próximo passo. Não, aqui também dava, né? Peraí, aqui também. Multiplica por menos 1 e soma. Menos 1 mais 1, 0. 1 mais 0, 1. 0 e 0. Tudo bem. Só que no próximo passo você já vê o seguinte, ó. 1 menos 1, 0 e 0. E aí você multiplica mentalmente isso aqui por menos 1 e soma, zerou tudo. E você joga ela para baixo. E já pode colocar essa aqui em segundo. 0, 1, 0, 0. Depois veria qual? Veria essa aqui que não zerou. 0, 1, 0, 0, 1, 1. E depois a que ficou zerada. 0, 0, 0, 0. Ainda teria um último passo, que é somar essa com a primeira, que aí fica perfeito, né? Aí vai ficar, para ficar perfeitinho o escalonamento, você mantém você pega essa de baixo aqui e soma com a primeira, né? Ficaria 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
1, 1, opa, 0, 0, 1, 1 e 0, 0, 0, 0. Então aqui ela está escalonada, e quem que você pode... Quem que funciona como base do W? Base de W. Você pode pegar esses vetores que sobraram aqui. É uma opção de resposta. 1, 0, 1, 0, 0, 0, vírgula, 0, 1, 0, 0 e 0, 0, 1, 1. Fechou. Tá? Essa é uma base do W. Quer dizer, o que sobrou aqui, não zerado na matriz, você empilhou os vetores, foi escalonando até o final, deixou a linha que zerou de fora. O que sobrou aqui forma uma base para o seu espaço, porque agora eles, além de gerarem a mesma coisa que aqueles 4 vetores estão gerando, eles ainda por cima são LI também, tá certo? Agora, se você quiser pegar a base dentre os vetores que já estão ali no enunciado, vamos supor que você queira fazer isso. Você está olhando aqui para o enunciado e não, eu quero pegar uma base dentre eles. Então você pode olhar aqui para a matriz e ver qual foi que zerou. Aqui eu não tinha mexido nenhuma, não troquei ninguém de posição, né? Desse passo para esse. Desse passo para esse, aí eu já tinha mexido, né? Mas vamos voltar nesse aqui, ó. A hora que eu multipliquei por menos 1 e zerou, zerou o terceiro aqui. E sobraram o quê? Essa aqui zerou. E não vai zerar mais ninguém, né? Então você elimina o terceiro, por exemplo. Né? Você tira o terceiro vetor. Então, é porque ele é um vetor LD, olha aqui, ó, menos 2, 2, 1, 1, seria esse terceiro. E fica com os outros. Né? Ah, você está querendo me dizer que esse terceiro é combinação linear dos outros? Estou querendo dizer que sim, ele é. Tá certo? E dá para ver claramente que ele é 2 vezes o V1, desculpa, menos 2 vezes o V1, vai dar menos 2 e 2, 0, 0, mais 1 vez o V2, dá ele. Ele é uma combinação linear de menos 2V1 mais 2V2, por isso mesmo que ele zerou aqui. A hora que eu multipliquei mentalmente por menos 1 e somei, zerou a linha dele. É que aqui eu já mudei as linhas de posição, né? Mas ficaria 0, 0, 0, 0 e as outras iguais aqui, se eu fosse fazer muito passo a passo. Então você vê que o terceiro, e eu estou vendo de cabeça aqui, que ele é menos 2 vezes o V1 mais 1 vezes o V2, dá ele. Então ele é uma combinação linear. Então aquilo que eu falei no começo da aula, se você tem um conjunto de vetores gerando e eles são LI e você tira um, faz uma diferença, já não vai mais gerar a mesma coisa. Mas se você tem um conjunto de vetores gerando um espaço e ele é LD, esse conjunto, se você descobre um vetor lá dentro que está fazendo o conjunto CLD, um vetor que é a combinação linear dos outros, não é linearmente independente, ele depende dos outros, porque é combinação linear dos outros, por exemplo, esse V3, acabamos de ver que ele é menos 2V1 mais 1V2, você pode eliminar esse V3 do conjunto, que o conjunto continua gerando a mesma coisa. Ele é como se fosse assim, ele é um cara que não está acrescentando nada em termos do que gera, porque ele é uma combinação linear dos outros que já estão lá. Então você pode eliminá-lo, que você continua gerando a mesma coisa. Professor, esse vetor que transforma em LD é a linha nula da matriz no final do escalonamento? Sim, mas aí eu já mudei as linhas de posição, né? Eu estava querendo pegar exatamente quem era aqui, ó. Né? Ele é a linha nula. Mas só que você veja bem, se você multiplicar aqui tudo por menos 1 e somar, você vai ver que quem vai anular é essa terceira linha. Então me chamou a atenção para o vetor V3. Né? Eu percebi, ó, esse V3 aqui ele é menos 2V1 mais V2. Vai dar o V3. Então eu posso eliminar? Elimina ele. Aí você poderia ficar com a seguinte pergunta, mas os 3 que sobraram, depois que eu eliminei o V3, fiquei com V1, V2 e V4. Esses 3 que sobraram agora, como que eu posso ter certeza que agora sim eles são LI? A maior certeza que a gente tem disso é por quê? Porque a gente continuou o escalonamento e não zerou mais nenhuma linha. Sobraram 3 linhas aqui, não nulas, e que não tem mais como zerar. Então, isso significa que esses 3 que sobraram, que no caso foi o V1, V2 e V4, eles formam um conjunto LI. Então, entendeu? Então, quer dizer, aí, professor, mas você deu a resposta, uma resposta nada a ver aqui como base. Não, essa resposta que eu dei, ela é uma resposta correta olhando aqui para a matriz, não olhando mais para os vetores do enunciado. Se você quiser voltar para o enunciado e pegar 3 que já estavam lá originalmente,
Aí você pode usar essa técnica que eu falei aqui, ó. Eu percebi que a linha que zerou foi a terceira, que aqui eu mudei as linhas de posição para continuar o escalonamento, mas focando nesse passo aqui, você percebe que a linha que vai zerar é a terceira. Então você já saca ali que no enunciado o terceiro vetor é a combinação linear dos outros. Eu até observei que ele é menos 2V1 mais 1V2. Então eu elimino o V3 e fico com os outros. Ah, por que você não elimina mais nenhum dos outros três? Porque eu vi que na continuação do escalonamento não zerou mais nenhuma linha. Então não há necessidade de eliminar mais ninguém. Ou você pode dar a seguinte resposta, então. Eliminando o V3, você pega o V1, o V2 e o V4. Certo? Pega o V1, V2, V4. Que tá ok. Vocês entenderam? Então, nesse exercício, a gente realizou na prática o que o teorema que eu tinha comentado antes na lousa e no livro está falando. Porque, voltando lá no teorema, o teorema tinha colocado o seguinte para a gente, né? Olha lá, podemos se nós temos um conjunto de vetores não nulos que geram espaço vetorial V, então, dentre esses vetores, podemos extrair uma base de V. Nós acabamos de fazer isso aqui agora. A gente tinha 4 vetores gerando W, vimos que um é LD e extraímos uma base, porque agora está gerando e é LI. Tá certo? Bom, outro teorema. Ah, tá. O último item ali do exercício tinha ainda um último item que ele perguntava assim: esse espaço W gerado é igual a R4? Vamos responder essa última pergunta também. O último item aqui. Aqui. O item C. O item C ele perguntava assim: esse espaço vetorial W gerado pelos 4 é igual a R4? Pergunta, sim ou não? A resposta é não. Não por quê? Porque aqui a gente viu que a dimensão é igual a 3. Dimensão é igual a 3. Porque está sendo gerado por 3 vetores LI. Não, pois a dimensão, a resposta mais fácil, mais curta, mais imediata aqui é a dimensão do R4 é igual a 4, que é maior do que 3, que é a dimensão do W. Dimensão do W. Aqui a gente descobriu que a dimensão do W é igual a 3. E a dimensão do R4 é 4, então são 2 espaços diferentes, tá certo? Bom, eu vou fechar esse vídeo para não ficar muito longo, e aí a gente grava num outro a continuação da aula aqui.